Hey! Cheguei! Na verdade, chegamos, né? Para mais um dia. Hoje com o doutor Maurício. Vou até fixar aqui. Direitos e deveres dos atletas em tempos de pandemia. Boa tarde, Psi Milena. Boa tarde, Silvia. Grande doutor Maurício Corrêa da Veiga, direto de Portugal. Vou guardar o convite dele. Luísa, Ítalo, seja muito bem-vindo. Salve, salve! Salve, Jonas! Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, mestre? Ótimo, graças a Deus consegue me ver, me ouvir? Perfeitamente. E você? Também, perfeitamente. Então, coisa boa. Muito bom, muito bom. Maravilha, bom estar contigo aqui. Opa, prazer enorme meu, né? Nós tivemos aí um breve, mas bem breve contato mesmo no ano passado, ali no Congresso Internacional, onde o senhor Isso, esteve exato. presente, né? E trouxe bastante informação para nós com relação a isso, que é o direito e deveres, né? Dos atletas, das instituições, como proceder, tudo dentro desse processo, que são coisas que às vezes a gente mal imagina e nem tem a noção de como que funciona, o porquê que funciona, para que funciona, se realmente é necessário ter ou não ter, né? E aí a gente expande, pelo menos essa é a minha intenção, né? Expandir aqui com você de forma que seja bem amplo de todas as modalidades, ou bem próximo disso, né? Se for possível, claro. Exatamente, Jonas. Eu acho que essa é a ideia, porque bom, inicialmente aqui deixar o meu abraço, né, a minha alegria de poder participar dessa live contigo, porque nesse momento falarmos sobre direitos e deveres dos atletas é algo de uma importância fundamental, e principalmente também puxando para a sua área da psicologia esportiva, em que, nesse momento, mais do que nunca, o atleta precisa desse acompanhamento, e ele precisa saber ali até que ponto ele deve e pode contar com o seu clube empregador. Uma coisa é falarmos ali do atleta profissional de futebol. Outra coisa são de atletas que estão vinculados aos clubes, muitas das vezes não por um contrato de trabalho, mas sim por um contrato de patrocínio, sem nenhuma vinculação ou alguma bolsa, sem nenhuma vinculação ou sem nenhuma regra, né, que lhe dê uma garantia ali mais firme, mais contundente. E isso acaba, então, criando, né, verdadeiros obstáculos e dúvidas na cabeça desses atletas. Então, é um momento diferente, né? Essa pandemia nos levou para um caminho e para uma situação nunca antes vista, até porque nós temos, né, a tecnologia ao nosso lado nesse momento, que permite aí esse encurtamento de distâncias e essa divisão de conhecimento, né? Então, Perfeito. nesse primeiro momento aqui, gostaria até de trazer um pouco a realidade
aqui em Portugal, como que o esporte é tratado aqui em Portugal, principalmente o desporto de alto rendimento e os atletas profissionais. Né? Porque desde o primeiro... Sim, sim. Te interrompendo, como a gente iniciou todo o processo agora, eu gostaria primeiro que você fizesse uma breve apresentação sua, como você mesmo disse. Você está aí em Portugal, né? Até mesmo por esse horário que a gente está fazendo, em um horário completamente alternativo, mas explica para nós aí um pouquinho de quem é e como eu posso te chamar, doutor, Maurício, senhor, excelentíssimo, como que eu posso me pronunciar com referência a você, por exemplo. Nesse primeiro momento, primeira questão, sem formalismos, né? Me chama de você, que é uma forma ali de podemos fazer esse bate-papo ali da maneira mais agradável e descontraída possível. Perfeito, né? perfeito. Eu sou advogado, atuo na área do direito do trabalho, direito desportivo, advogo em Lisboa, em Brasília e no Rio, né? Então Portugal e Brasil. Nesse momento agora, estou aqui em Portugal, mas também dando conta ali do escritório, que a sede fica em Brasília. E por conta dessas facilidades da tecnologia, atualmente, é possível ali o peticionamento eletrônico à distância, sustentação oral por videoconferência, realização de audiência por videoconferência. Então acabou que as fronteiras ali foram encurtadas. Então, sou diretor jurídico do Vasco da Gama, atuo defendendo vários clubes de futebol no Brasil, como Bahia, Botafogo de Ribeirão Preto, Real Noroeste, Paraná Clube, enfim, uma série de clubes. Sou professor da pós-graduação de Direito Esportivo da Trevisan, sou professor também da CBF Academy, sou professor do curso do Master de Direito Esporte da Universidade La Sapienza, de Roma, e sempre voltado ali para o direito do trabalho e o direito desportivo. E o direito desportivo, agora nesse momento, acaba que ganha cada vez mais uma visibilidade muito grande, uma autonomia muito grande, e nessa relação entre o atleta, né, empregado e o clube empregador, em momentos, né, no momento de pandemia, existe ali uma dúvida muito grande. E além de uma dúvida, o que existe também é a própria situação do atleta. Aqui em Portugal, foi bem interessante que foi decretado o estado de emergência, diferentemente do que aconteceu no Brasil, que foi estado de calamidade pública. Em Portugal foi decretado o estado de emergência, aprovado pela Assembleia da República já no dia 18 de março. E o interessante, Jonas, é que no decreto do estado de emergência, já tinha ali uma possibilidade dos atletas de alto rendimento poderem se utilizar dos ginásios para treinamento. Portanto, desde o primeiro momento, o legislador e o próprio Estado português já encarou a atividade de alto rendimento como uma atividade essencial. Porque as lojas foram fechadas, estabelecimentos comerciais fechados, salvo aquele de necessidade extrema, supermercados, farmácias. Sim, perfeito. E as academias foram fechadas. A academia não poderia funcionar a partir daquele momento. E quando foi renovado o estado de emergência, no dia 2 de abril, também foi incluído nesse rol os atletas profissionais. Então, os atletas profissionais poderiam fazer os seus treinamentos nos ginásios, né, que são as academias. Evidentemente que esse treinamento, com uma supervisão, adotando os meios ali de segurança, proibida ali atividade coletiva, então tem um distanciamento ali mínimo, razoável, entre esses atletas. E isso demonstra a preocupação que o Estado português já direcionou, né, para essa atividade, o que é fundamental. Falando um pouco aqui do futebol, quando a gente fala do atleta
profissional de futebol, a primeira imagem que vem à tona é daquele atleta bem-sucedido, que ganha salário altíssimo, que tem contrato de cessão do uso da sua imagem, contratos comerciais com empresas multinacionais, mas essa é uma realidade muito pequena. No Brasil, 80% dos atletas recebem até R$ 1.000, atletas profissionais de futebol. 80%. Esse é um dado Então, concreto? Sim, foi um dado apresentado, inclusive, pela CBF, que é ela que tem o registro, né, desses Sim. contratos de atletas profissionais e tem ali o valor do salário de cada um deles. Eu não Então, tinha a esse dado grande maioria, concreto. esse dado ele é fundamental até exatamente para poder fazer todo esse levantamento, né? E acreditava que era dentro de 80 a 90, mais ou menos. Eu fazia uma base em cima disso. Por isso eu até te questiono se é um dado Exatamente. concreto. A CBF tem esse dado, está disponível no próprio site, salvo engano, esses dados são do ano de 2018. E aí, acima de R$ 4.000, acima de R$ 5.000, são só 4% dos atletas profissionais. Então, a grande maioria recebe poucos salários. E, claro, quando você fala ali dos atletas que nesse momento estão mantendo ali um ritmo de treino, tem um acompanhamento com um psicólogo diário, seja por telefone, seja por videoconferência, é uma realidade muito pequena. Com certeza. E o atleta ele precisa desse acompanhamento. É claro que o atleta já é um profissional diferenciado, ele já trabalha ali com a tenacidade, com resistência, né, muito mais do que uma pessoa comum. Então, ele já está acostumado ali a encarar desafios diários para poder atingir um objetivo, né? Esse trabalho com objetivo já faz parte do atleta. Nesse momento de confinamento, mais importante ainda é que esses valores, né, e que esses princípios sejam ali reiteradamente inseridos no dia a dia desse atleta. Porque senão a parte mental ali, ela vai ficar comprometida. Super. Né? E aí você com muito mais propriedade, né, pode confirmar esses dados. E o que eu tenho orientado, inclusive, os clubes, é que providenciem esse auxílio, né, quando o atleta, ou até um auxílio complementar, quando o atleta não dispuser de condições para ter esse auxílio extra, que é essencial, até para esse atleta poder manter ali um nível, né, um ritmo e até um grau de competitividade. A rotina diária de exercício físico, ela tem que ser mantida. Né? Não quer dizer que você vai fazer o mesmo exercício ali todos os dias, mas você tem que ter as séries ali, você tem que ter algo encaminhado para preparar nesse sentido. E até porque a gente não tem uma data prevista para quando isso vai acabar. Então, no meu modo de ver, quanto mais você estiver dentro da sua rotina, o mais próximo, né? Porque a sua rotina normal, ela provavelmente o seu corpo vai tirar ela o seu próprio organismo, vai expulsar ela, porque agora já começa a criar uma nova rotina, porque a gente já tem aí 1 mês e meio, mais ou menos, né? De quase 2 meses já, de isolamento social. Então, provavelmente, o seu corpo já deve estar começando ali já a apagar o que era a sua rotina normal do dia a dia e já criando essa nova rotina que é a atual que você vem promovendo hoje no dia a dia. Então, e Maurício, esclarece para mim uma situação assim, bem... Como que eu posso utilizar para você ter uma noção? Eu não sabia qual que era a utilidade que tinha um advogado. Eu vou ser bem grosso aqui, por exemplo, nessa situação. Até o primeiro momento em que eu preciso de um advogado na minha vida pessoal. A partir desse momento, cara, tudo que eu vou fazer, o advogado está junto comigo. Mas até então eu não tinha uma necessidade.
eu ficava me perguntando qual é realmente a função que esse advogado tem. Né? Até coloquei aqui direitos e deveres, eu acredito até para que a gente comece a discutir um pouco mais sobre isso, porque muitas das vezes a gente não tem uma noção. A gente fala, vamos fazer um contrato? Ok, vamos fazer um contrato. Mas quem faz esse contrato é o abençoado do advogado, não é? Na maioria das Exatamente. vezes. E a gente não vai, eu fico me incluindo, porque nós temos uma dificuldade enorme de ler as entrelinhas e as letrinhas miúdas, que vocês fazem isso rotineiramente, quase que todos os momentos, né? Explica para nós um pouquinho sobre isso, por favor, só para a gente começar a adentrar. Exato. Não, ponto importante, né, que você coloca, e aí já indo, né, especificamente para essa área do direito desportivo. Existem situações que muitas das vezes o próprio atleta, né, vamos começar com o atleta então, lá da formação, né, lá Ótimo. da própria base. A princípio, ele poderia estar assistido ali por um agente, por um empresário, mas vai ser o advogado com especialidade no direito desportivo, que tenha conhecimento da Lei Pelé, que vai poder fazer algum tipo de orientação, ver se não tem nenhuma cláusula abusiva inserida pelo clube. Atualmente, existe até um contrato mais ou menos padrão que os empresários utilizam, por exemplo, num contrato de formação, e que os clubes também utilizam, que um contrato que já é elaborado pela própria CBF, vamos falando aqui inicialmente sobre o futebol, mas que evidentemente foi elaborado ali pelo departamento jurídico, né? Passou pelo departamento jurídico, mas que ainda assim ainda existem algumas cláusulas. Então vai ser o advogado que vai estar apto para orientar, por exemplo, algum agente no sentido de que o agente não pode influenciar, né? Um terceiro não pode influenciar um vínculo de trabalho futuro de um determinado atleta. O atleta tem uma idade mínima para assinar o contrato de formação, que é a partir dos 14 anos de idade. Antes disso, pais ou responsáveis. Exatamente, mas que mesmo assim, dependendo, vai ser o pai e o responsável para esse contrato, mas no âmbito desportivo, o efeito ali que ele gera é questionável, né? Porque na verdade ali você está tratando de um menor. Então, e até mesmo porque você não pode ter uma atividade profissional, você tem atividades ali em escolinhas, né? na própria base, a competitividade, a alta competitividade, ela não deve existir, né? É uma atividade mais lúdica, principalmente, é claro, a nossa Lei Geral do Desporto, que é conhecida como Lei Pelé, ela se aplica para todas as modalidades, mas ela está muito voltada para o futebol. Isso é até uma crítica que nós fazemos, que ela deveria, ou você tem uma lei só para o futebol, uma lei abrangendo as outras modalidades, mas do jeito que está hoje, algo que é muito voltada para o futebol. E você tem outras modalidades, por exemplo, que o início da carreira do atleta é muito mais cedo. Uma ginástica, por exemplo. Né? O atleta com 14 anos ali, ele já está, digamos assim, meio quase de carreira. No meio de carreira, exatamente. Né? Então, isso é algo que a nossa legislação desportiva ela não consegue diferenciar. Então, muitas ali previsões, elas vão até pelo bom senso mesmo, porque se você aplica a regra geral, em tese, não poderia nem haver um campeonato com esses atletas da ginástica, por exemplo. Então, é aí que entra o papel do advogado, justamente para poder conferir uma interpretação até aproximada da realidade, né, que possa ser absorvida pela realidade, para que esses atletas possam desempenhar suas atividades da melhor maneira possível. Outra situação também que acontece com muita frequência, o nosso tema aqui são os direitos e deveres dos atletas, principalmente em tempos agora de pandemia.
o clube empregador, por força de lei, por força da lei geral do desporto, ele tem ali que cumprir com determinadas obrigações. É o artigo 34 da Lei Pelé que estabelece essas obrigações. Dentre elas, é fornecer todos os meios possíveis e necessários para que o atleta possa desempenhar ali os treinos e as competições. Claro, agora não temos competições, as competições estão suspensas. Quase que em todo o mundo. Parece que são só 3 ou 4 países que mantiveram as competições. Né? As competições estão suspensas. Agora, o treinamento continua. E aí o clube, ele tem uma obrigação. Agora, em tempos de pandemia, por força inclusive da determinação legal, ele tem que adotar ali os meios para que o atleta possa fazer o seu treinamento. Desenvolver a função normal, vamos dizer. Desenvolver a função normal, salvo o que alguns clubes fizeram, que foi antecipar as férias dos atletas. E aí, Jonas, tem uma questão interessante, porque pela Lei Pelé, ao contrário do que acontece com o trabalhador comum, no esporte não é o empregador que determina as férias do atleta. As férias do atleta elas devem coincidir com o recesso desportivo, que geralmente acontece ali no final do ano. O trabalhador comum não, pelo artigo 134 da CLT, vai ser o empregador que vai definir as férias. É uma prerrogativa do empregador. Para o atleta, não. E agora, o que aconteceu? Por força da medida provisória 927, as férias podem ser antecipadas a critério do empregador. E antecipadas com a comunicação no prazo de 48 horas. Ou seja, reduziu o prazo da comunicação. Muitos clubes deram 20 dias de férias para os atletas. Muitos. E por que não deram os 30 dias? Exatamente para poder, esses 10 dias remanescentes, jogar para o final do ano, para que o atleta possa ter um período ali de descanso. As férias têm ali um significado muito importante. Por isso que as decisões da Justiça do Trabalho são muito firmes. Quem não concede férias é condenado a pagar em dobro. Pode ser condenado até num dano moral. Porque as férias têm ali essa questão biológica de você eliminar as toxinas, de você recuperar o seu organismo. E ainda mais para um atleta. Recarregar a bateria, né? Para recarregar a bateria. A bateria do atleta ela é utilizada ali numa velocidade, numa dinâmica, né? Muito maior. Então, você tem a necessidade das férias. As férias agora, nesse momento, biologicamente, para o atleta é muito ruim. Para um trabalhador comum, não. Mas para o atleta, agora é muito ruim. Por quê? Sim. Ele acabou de vir de férias agora, em janeiro. Agora que estava iniciando todo o processo novamente, né? Exatamente. Entrando no eixo, vamos dizer. Entrando nesse eixo. Então, o clube, ele tem esse dever. Então, pode antecipar as férias? Pode, por conta da medida provisória 927. O clube pode antecipar. Mas o clube que não antecipou as férias, ele tem ali, por dever legal, por obrigação legal, que oferecer as condições para aquele atleta poder treinar. E, além disso, submeter o atleta aos exames necessários para ele poder treinar. Isso está na lei. Não foi algo ali específico para tempos de pandemia, não. Já é uma previsão legal do artigo 34. Então, essa submissão aos testes, por exemplo, pode ser aplicada também, vamos supor, se o clube abre ali o seu centro de treinamento para esses atletas, ele vai ter que fazer ali, medir a temperatura do atleta, se tiver alguma suspeita, fazer o exame do Covid-19. Né? Então, o clube tem responsabilidades, tem deveres. Agora, por outro lado, o atleta também. O artigo seguinte da Lei Pelé, que é o 35, ele já estabelece quais são esses deveres do atleta. A Lei Pelé, ela não traz somente direitos para o atleta. Ela prevê também obrigações. E dentre essas obrigações é o atleta manter condições físicas ali necessárias para ele desenvolver um bom treino, uma boa competição. Isso, inclusive, em tempos de pandemia também. Perfeito. Então, veja só a importância. O atleta ele precisa estar com equilíbrio físico e mental. Nesse momento, principalmente, para que
um desequilíbrio psicológico, por exemplo, não atrapalhe a sua rotina de treinamentos. Que Então, nesse isso momento é o mais provável acontecer. é o mais provável que aconteça. Então, ele tem que ter ali um acompanhamento até muito mais constante, né, do que em tempos de normalidade. Então, o atleta, ele tem também, por imperativo legal, que manter a sua integridade física e mental, né, e o seu preparo físico, o seu rendimento físico, que não comprometa nas competições. E nesse momento, Jonas, é muito difícil. Você precisa ali de acompanhamento profissional constante. Porque, além de toda a pressão já existente, o atleta ele lida com outro tipo de pressão psicológica, que a carreira do atleta é muito curta. Claro. Muito curta. Né? A vida profissional do atleta é muito reduzida. Então, 2 meses agora, praticamente, que estamos parados. Isso não só do atleta, como que a gente pode utilizar? Em evidência. Isso é todos os atletas, né? Porque a gente tem um mau costume de acreditar que quem é atleta é somente aqueles que estão lá em evidências, né? Na maioria das vezes. Exatamente. Não, e nós vimos aqui, 80% dos atletas de futebol recebem um salário mínimo. Sim, sim. E você vê, o futebol, que tem uma visibilidade enorme, né, que tem transmissões de campeonatos ali constantes. Então imagina, é uma renda muito envolvida, né? Então uma renda muito considerável que é envolvida dentro desse processo. Exatamente. Te interrompendo, na semana passada eu fiz uma live com um atleta profissional e ele trouxe para mim uma informação que ele tinha 16 anos de carreira e que ele nunca tinha tido um contrato de mais de 6 meses. Em 16 anos de carreira. Esse dado, ele ilustra a realidade. E a realidade do Brasil, aqui em Portugal também, não sei os valores, mas a quantidade de atletas que ganham salário reduzido e que tem contrato também reduzido é muito grande. E no Brasil, Jonas, esse exemplo, ele demonstra uma realidade. E qual é a realidade? Pela lei, dentro até na linha de raciocínio que exatamente que eu estava seguindo, esse período curto, né, da carreira do atleta. Pela lei, o período mínimo do contrato de trabalho do atleta é de 3 meses. 3 meses. Período máximo de 5 anos. Terminado esse prazo, você tem que fazer um outro contrato. E o atleta está livre para ir para o clube que ele quiser. Agora, os clubes que disputam a série, principalmente série C e D, os clubes medianos que disputam os campeonatos estaduais, a grande maioria faz contrato de trabalho pelo prazo de 3 meses. Que quase é o tempo de competição, né? É o tempo de competição. Ali um período de treinamento, tempo de competição. E os atletas, né, que disputam esses campeonatos estaduais, geralmente termina o campeonato estadual, ele vai jogar a Série B daquele mesmo campeonato. Então, ele tem atividade profissionalmente 6 meses por ano de contrato. Isso vai muito ali ao encontro do que você falou. E uma vez, quando eu fui procurador-geral do Tribunal da Federação Brasiliense de Futebol, de 2010 a 2012, mais ou menos, nesse período, uma situação me chamou a atenção, que foi um processo disciplinar, né, de um atleta. E o processo seguinte era desse mesmo atleta, e por 2 clubes diferentes, e no mesmo ano. E exatamente por essa razão. Ele jogou ali o campeonato candango, né, o primeiro semestre brasiliense, e o segundo semestre no outro. Pela Série A e depois lá na Série B. Então, essa é a grande realidade. E isso considera uma reincidência? É uma questão interessante. Porque, disciplinarmente, é considerado reincidência sim, porque o organizador do campeonato é o mesmo. Se ele tivesse disputado um outro campeonato, tipo, jogou o campeonato candango, né? E depois jogou a segunda divisão no campeonato carioca,
aí não seria porque os organizadores da competição foram outros. Então, se ele foi, vamos supor, se ele foi expulso, levou um cartão vermelho no último jogo da Série A do Campeonato Candango, se ele vai jogar a Série B do Campeonato Candango naquele mesmo ano, ele vai ter que cumprir a suspensão automática. Né? Perfeito. Naquele primeiro jogo, mesmo por um time diferente, porque o organizador do campeonato é o mesmo. Uma questão bem interessante, isso acontecia até com uma certa frequência. Então, essa é a realidade. A realidade do atleta é justamente essa. E ele tem que lidar com essa angústia de ter uma carreira curta. Então imagina nesse momento de pandemia, que você muito bem já colocou aqui, que o atleta não sabe, ele não tem ali a perspectiva de retorno, não sabemos quando vamos retornar para as atividades normais, né, ou dentro de uma nova normalidade, que é como eu prefiro chamar, né, porque não sabemos como vai ser. Então o atleta ele vai ter o tempo para precisar recuperar o seu vigor físico. E isso é muito angustiante, principalmente para o atleta que tem essa carreira curta. Eu já, inclusive, já tive notícias de atletas que já tiveram que fazer o anúncio, né, do fim da carreira deles nesse momento. Né? Estavam esperando ali momentos, mas porque a previsão de aposentadoria profissional era no final do ano. Então, mesmo que volte daqui a um mês, daqui a 15 dias, até recuperar, muitas competições sendo adiadas para 2021. Então, já vi ali muitos atletas antecipando ali o anúncio da aposentadoria. Então, você imagina um atleta que está ali, cheio de perspectivas, né? Com metas traçadas, com objetivos. Ele vai ter que mudar essas metas e objetivos nesse momento. Esse atleta todo programado, né? Ele já tem aí um cronograma a ser seguido. Agora, imagina o atleta que não consegue se programar, porque isso é muito normal dentro de todas as modalidades. Pelo menos até onde eu consigo ter uma experiência com relação ao atleta, eu já trabalhei com base e trabalhei também com profissional. E vi assim, muitas coisas que a base me surpreendia e muitas coisas que o profissional também me surpreendia. Às vezes por falta e às vezes por excesso, com relação ao próprio atleta. Exatamente. E aí o que me assusta, o que me assustou muito realmente, foi ver o maior evento desportivo, que é as Olimpíadas, sendo adiado e com previsão de possível adiamento, né? Novamente. Infelizmente. Então, isso, assim, de certa forma, é um caso muito sério, que nós devemos tratar isso com muita seriedade. Eu tinha visto uma reportagem, eu não me recordo aonde que eu vi essa reportagem, mas que o Portugal tinha o menor índice de situações do Covid, né? Até porque foi acho que um dos países que mais bem se programou com relação à pandemia, e eu não sabia que tinha aberto espaços para que fossem feitas as práticas, né, esportivas de alto rendimento. Eu não sabia. Foi uma notícia que você trouxe para nós, então. E aqui no Brasil eu tive a oportunidade de conversar com outro atleta profissional que trouxe para mim que esse ano seria... ele não queria mais jogar, mas que teve uma breve outra conversa e teve e tal, conseguiu voltar, e que hoje, em tempos de isolamento, ele se sentia muito melhor do que quando ele treinava todos os dias na academia, por exemplo. E aí depois eu pego um treinador, que foi um treinador dele, que é um treinador de goleiro, e que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, por exemplo. Porque principalmente esse atleta, ele é um goleiro, ele precisa do tempo de bola. Né? Não só o goleiro, mas todos os atletas, eles têm um time completamente deles com referência à situação na qual ele exercita. Então, comportamento, pensamento, o exercício que ele vai fazer, a atenção que ele exerce, a concentração que ele exerce naquele momento, o espírito que ele está. Então, tudo isso vai ser influenciada
devido a esse isolamento, devido a essa pausa, por isso até que eu disse, em 1 mês e meio, até uma colega completou aqui para nós, um lapso temporal, porque já temos aí 6 semanas e a nossa nova rotina está sendo instaurada. Porque a gente adapta as nossas rotinas aquilo que a gente tem facilidade. Claro, nem sempre a gente tem uma condição maior de adaptar rápido, mas normalmente, por pior que seja, a gente tem a condição de se adaptar. E quando a gente se adapta, depois para retirar esse novo hábito e gerar um novo estilo de comportamental ali, é difícil para que isso aconteça de uma forma bem mais tranquila. Então, até essa questão da aposentadoria antecipada, eu também vejo que pode ser, né? E muito provavelmente é uma condição bem acertada, porque para voltar em alto nível, vai levar aí algum tempo, hein? Vai levar um tempo, exatamente. Esse aqui que é o grande problema. Dentro disso que você pontuou muito bem, Jonas, eu assisti uma entrevista com um psicólogo do esporte aqui em Portugal, chamado Jorge Silvério, e perguntaram para ele exatamente como funciona os seus clientes, por exemplo, os seus atletas, como eles estão reagindo. Ele falou, olha, não tem regra. Cada caso é um caso. Justamente. Então, isso deve ser também algo angustiante também para o próprio psicólogo, né? Porque você Sim. não tem uma fórmula, você não tem algo padrão e estanque que possa ser aplicado para todos. E ele falou, não é os uma fatores... linha, Não é uma linha, não é que você vai seguindo. Exatamente. E não é Cada um aquele vai te dar uma raciocínio resposta cartesiano. diferente. Isso. Exatamente. E ele falando, olha, cada caso é um caso diferente, não existe fórmula. Isso tudo vai depender do ambiente, da personalidade de cada um, né? E também da experiência de cada atleta. Então você vê, são fatores ali que cada atleta, cada personalidade, né, desse atleta desenvolve, que vai fazer com que esse profissional, que esse psicólogo adote, né, uma medida diferente para cada um. Eu vou usar um exemplo assim, saindo um pouco da pandemia. Eu tive com o Mauro Sandri, que é o preparador da seleção brasileira e do Magnus, né, futsal, e ele trouxe para nós um exemplo do Falcão. E eu peguei esse exemplo para mim no sentido assim, cara, o Falcão, por exemplo, já jogou inúmeras finais. E quem joga do lado dele, em algum momento, pode estar disputando a primeira final da sua vida. Que é a resposta desse seu profissional aí, que você teve o contato, Exato. Por exemplo. Cada atleta vai responder de uma forma diferente. Cada atleta vai receber essa informação de forma diferente. E vai administrar esse momento, essa situação, de forma diferente. Então, uns vão ter mais intensidade no surto, alguns vão ter a condição de desenvolver, outros vão ter a condição de ficar um pouco mais retraído, conflitante, outros já vão responder de uma forma completamente positiva, que é onde vai fluir da melhor forma possível. Se é esse a minha situação, se é essa a minha situação de hoje, bora. Simplesmente vamos tocar o barco, é assim que a gente tem que fazer. Então vamos. Então depende muito, porque a gente acredita que o atleta é um ser humano, não é um ser humano, ele é um super-herói. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. E a gente coloca eles como esses super-heróis, de que eles não podem falhar nunca. De que eles têm sempre que nos apresentar a melhor resposta, que é sempre a vitória. E que se não vem essa vitória, independente se ele deu o melhor dele, ele falhou. Só que para quem ganha também, de certa forma, pode ter existido uma falha. Só que a falha dele foi menor do que a que eu estava esperando. Mas quando eu ganho, quando esse atleta super-herói ganha, eu não consigo identificar que houve uma falha. Tanto que nós temos, a nossa cultura, eu acredito bem nisso, eu acredito que
Por isso que a gente torce sempre para o mais fraco. O mais fraco ganhar do mais forte. Mas por que o mais forte não pode ganhar? Porque ele já ganha muito. E o mais fraco quase não ganha. Só que o mais fraco tem uma tendência ao ato falho maior. Posso estar aqui falando uma besteira? Posso. Mas ele, em tese, ele é mais fraco. Em tese. Não necessariamente ele precisa ser. Ele pode se transformar no mais forte. E o mais forte pode se transformar no mais fraco. Desde que as condições que eles se colocam seja de forma diferente. Então, cada um vai interpretar de uma forma, cada um vai entender esse momento de um jeito e vai tocar a sua vida da melhor forma na qual, dentro dos padrões, eles consigam. Perfeito? Perfeito, perfeito. Concordo integralmente, né, com isso que você acabou de colocar. E claro, né, essa cobrança, né, de querer ganhar sempre, o ganhar ele vai ser, óbvio, o resultado ali de uma série de fatores. Mas você saber lidar, né, psicologicamente, enfrentar a derrota é que é o grande desafio, porque ela vai acontecer com uma frequência maior do que as vitórias. Né? Com Essa, pelo certeza. menos, é a regra. Então, o atleta que já está acostumado, né, ele está treinado ali para ser resiliente. Eu acho que a tenacidade é o treinamento principal ali do atleta para ele aprender a resistir. Então, isso, por um lado, em um enfrentamento dessa pandemia, ele pode ser ali, talvez, atenuado por conta disso, mas a gente sabe que a grande realidade, a grande maioria, são atletas ali que não têm condições, né, de manter, particularmente, por exemplo, um profissional para prestar esse tipo de assistência. Daí porque a necessidade dos clubes fazerem esse tipo de intervenção. Ainda mais nesse momento aqui que nós estamos enfrentando. Porque para o atleta encarar essa realidade de que a carreira é curta, que o tempo está passando, né, e que depois, para essa retomada, você vai precisar, né, de um tempo para recuperar esse seu vigor físico, né, o seu preparo físico, isso sem dúvida nenhuma que é muito angustiante. Ô Jonas, eu queria só fazer um registro aqui de mandar um abraço aqui, eu não consegui ver todos que entraram, mas aquela que falou do lapso temporal é a Juliane Silvério, lá de São Paulo, advogada Opa. trabalhista, tem feito também um trabalho super bacana, interessante, relacionado também com o direito desportivo. A turma lá do meu escritório, o Matheus, que é meu irmão, o Luciano Pinheiro, a Renata, o Lucas, todos que passaram por aqui, deixar o meu abraço e alegria, o Guto Chanuel, meu primo, que é lá de Petrópolis, e todos os amigos que passaram aqui, o Pugliese, que atua, tem muita experiência também no futsal, né? E curiosamente foi um evento de futsal do professor Sérgio Adriano que possibilitou o nosso encontro, né, inicial em Opa. 2019, né, e que ele tem feito um trabalho espetacular, porque eu sempre digo, esporte, direito desportivo, não é só o futebol. O futebol ele tem uma visibilidade maior, mas é fundamental que possamos dar ali a devida importância para todas essas modalidades. Perfeito, perfeito. Que bacana, Maurício. Eu queria entrar com você o seguinte agora, para a gente ir já para o fim do processo. Categoria de base, que é uma das áreas nas quais eu mais me dediquei até hoje. Eu sou recém-formado, eu tenho 6 anos de formado só, mas tem um caminho percorrido aí bem interessante. Então, e isso me marcou muito, essa questão da base. E em alguns momentos eu tenho essa necessidade de entender se o clube formador ele detém algum direito, não detém nenhum direito, ele tem que fazer algum tipo de processo, não tem que fazer. Como que funciona
esse esquema. Você já adiantou que antes dos 14 anos não se faz nada. Perfeito. Mas ali eu trabalhei com sub-15, com sub-17 e agora tem uma probabilidade de se trabalhar abaixo dos 15 anos. O que se deve fazer para os pais e para a instituição? Perfeito. Abaixo dos 14 anos, né, falando aqui especificamente sobre o futebol, não é que não tem nada, você tem ali as competições, só que você não tem nenhum tipo de vinculação. O primeiro contrato profissional é a partir dos 16 anos, e o contrato de formação a partir dos 14. Então, a partir dos 14 anos, o clube pode celebrar um contrato de formação, evidentemente que vai estar celebrado com os responsáveis desse jovem atleta. E esse clube, ele tem direitos, sim. Mas primeiro, ele tem que conseguir adquirir as credenciais de clube formador. E aí a própria lei estabelece, a própria lei Pelé, no artigo 29, salvo engano, estabelece quais são esses requisitos, né? Ele tem que ter ali vestiário adequado, tem que ter convênio para evitar a evasão escolar, então com convênio com as instituições de ensino. A lei estabelece ali cada item. E a partir do momento que ele recebe esse certificado de clube formador, ele primeiro detém a prerrogativa de assinar o primeiro contrato profissional com esse atleta. Ou pelo menos poder equiparar algum outro valor, alguma outra proposta maior. Esse é o primeiro ponto. E além disso, ele vai ter direito também, e aí independentemente de ser clube formador ou não, mas ao mecanismo, ter as credenciais, né, o fato dele ter revelado esse atleta, ele vai fazer direito ao mecanismo de solidariedade, que é inclusive previsto pela FIFA, que é o valor de 5%, né, a cada transferência que vier a ser feita com esse atleta, 5% do valor ele recebe. Tem muitos clubes, inclusive, que isso representa uma receita considerável, né, para esses clubes. Agora, por outro lado, na formação, por exemplo, aqui em Portugal, não houve essa previsão da possibilidade dos treinos em clubes ou até em academias para a formação, para as categorias de base. A lei foi muito clara ali para os atletas profissionais. E aí, evidentemente, pensando na própria integridade física desses atletas. Entendi. Então, mesmo não tendo nenhum tipo de vínculo, esse clube acaba ficando isento, vamos dizer assim, de certas responsabilidades, ou ele acaba arcando com responsabilidades, mesmo que o atleta esteja desenvolvendo suas funções ali, carregando o nome da instituição. Não, ele tem responsabilidade, sim. O que ele não pode fazer por exemplo, celebrar um contrato, seja ele de que natureza for, com um jovem menos de 14 anos. Perfeito. Porque aí não vai produzir nenhum efeito jurídico, porque a lei é muito clara nesse sentido, que para a formação é a partir dos 14 anos. Evidentemente que você tem ali, né, como sempre tivemos a categoria júnior, fraldinha, dente de leite, mas dentro de uma questão mais lúdica e sem essa vinculação maior com o próprio clube. Né? Perfeito. Você trouxe para nós aqui um pouquinho da sua experiência e agora eu quero aproveitar um pouquinho dessa experiência. Posso? Claro. Como que é? Você é do Vasco? Eu sou diretor jurídico do Vasco. Diretor jurídico do Vasco. De Isso. Todas as modalidades, é da instituição, no caso. Da instituição, do clube, e é importante. O Vasco, pelo seu estatuto, ele tem o vice-presidente jurídico, que responde ali, até diretamente com o próprio presidente do clube, e é ele o responsável pela área jurídica geral, digamos assim.
E há atualmente, salvo engano, acho que 8 ou 9 diretores jurídicos. Eu fico responsável pelos processos que estão em Brasília, por exemplo. Essa é a minha responsabilidade. Então, por exemplo, os processos que estão no Tribunal Superior do Trabalho, eventual processo que seja instaurado ou procedimento até no âmbito de Ministério Público. Então, minha atribuição é nesse sentido, porque geralmente quando você fala em diretor jurídico, né, você pensa que é aquele responsável por toda a área jurídica. Não, o responsável nesse caso, no Vasco, é o vice-presidente jurídico. E aí, por delegação, é que há esses diretores, salvo engano, 9, e no caso, então, eu fiquei responsável ali, também, obviamente, pela parte trabalhista, que aí atuo em parceria com o doutor Paulo Reis, que é um grande amigo lá do Rio de Janeiro, um profundo conhecedor de direito desportivo. Então, basicamente, é essa a atribuição. Até porque, se eu fosse o vice-presidente jurídico, por exemplo, eu não poderia, né, nem prestar serviços para outros clubes. Entendi. E não sei se é dentro das suas condições, e se for, por favor, como que o Clube Vasco da Gama hoje consegue enxergar esse momento nosso de pandemia e traduzir para os atletas de forma geral aí as condições, as expectativas, até mesmo o suporte para que esses atletas consigam se manter dentro das condições mais adequadas, vamos dizer. Sim, sem dúvida nenhuma. O Vasco, inclusive, ele fez, né, ele colocou à disposição dos seus atletas profissional de psicologia, justamente para poder dar esse apoio, dar esse suporte. Outra situação também que acontece com muitos clubes, né? Todos estão ali sentando com os atletas e vendo ali possibilidade de redução salarial, por exemplo. Uhum. Né? Um dos fatos que chegou, né, que o Vasco chegou a cogitar, foi uma redução, mas que o percentual reduzido seria para arcar com o pagamento dos demais funcionários do próprio clube, porque clube a gente não tem só o atleta, né? Clube nós temos todo um staff ali, né, de inúmeras pessoas, centenas de pessoas que estão envolvidas. Mas eu acho que a grande questão é a disponibilização, né, desses profissionais de psicologia, que nesse momento tem um trabalho essencial, fundamental, para poder manter aquele atleta, né, dentro de um nível técnico e competitivo, para que ele não sofra muito na hora da retomada, que ele não tenha ali, né, uma perda de massa muscular, de rendimento, né, para que isso seja atenuado e que possa trabalhar com a tenacidade, né, esse espírito de resistência que o atleta ali tem que ter, tem que desenvolver cada vez mais. Então isso é fundamental. Um abraço aqui para o Pugliese, para o Rogério, o doutor Ricardo Miguel, que é juiz do trabalho lá no Rio de Janeiro, também tá nos vendo aqui, falando sobre esse tema que honra, interessante. Que honra. Só gente de peso aí. Tá vendo o tamanho é a nossa responsabilidade, né? Pois é, exatamente. É isso aí, uma grande responsabilidade. E o seu trabalho, né, Jonas, agora, nesse momento de pandemia, é algo ali de uma relevância que eu diria que pode, inclusive, direcionar o próprio futuro da carreira de determinado atleta. Porque às vezes pode ser ali o turning point para ele chegar e falar, não é isso que eu quero. Né? Não vou continuar, não vou insistir, né, nessa atividade, porque a retomada vai ser muito danosa, eu não quero passar por um caminho todo ali de preparação novamente. E aí você comentou da questão da base. A base, então, né, a formação, esses jovens atletas, eu acho que o trabalho é pior ainda, porque eles estão dentro de uma expectativa, uma explosão física ali, querendo
né, mostrar serviço, querendo Nossa. fazer, querendo jogar, né? E agora Pô. nós estamos diante desse momento com tudo paralisado. Eu, inclusive, eu fiz um artigo, mais ou menos em meados de abril, tem umas 2 semanas, em que eu defendia o retorno das competições. Retorno das competições esportivas. Claro, algo ali bem polêmico, mas cercado ali de toda a segurança possível, com staff Bem polêmico reduzido. não, super polêmico, né? Exatamente, pois é. Mas pensando assim, assim meio que não... pensando justamente na questão psicológica desses atletas. Né? Sim. O atleta, ele precisa treinar, ele precisa jogar, ele precisa competir. Uma coisa é ele ter a condição de treino. Tanto é que a própria Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé, ela é muito clara nesse sentido. Uma coisa é o treino. Então, o clube, além de... uma obrigação que o clube tem, além de fornecer as condições necessárias para o atleta treinar, ele também é obrigado a fornecer condição para a competição. Porque o atleta não é feito só para treinar, ele é feito para competir também. Então o clube não pode simplesmente deixar o atleta participar dos treinos e não escalar esse atleta, por exemplo. Claro, existem situações e situações, desempenho técnico, enfim, mas o clube tem o dever ali de fornecer condições para o atleta competir. Então a competição é fundamental. Né? Não é só o treino que faz parte dessa obrigação do clube. Então, nesse momento, uma retomada gradual, né, com todas as cautelas possíveis, a própria CBF já tem ali uma junta médica, inclusive com o Dr. Pagura, que é um médico muito respeitado e conhecido, já estão analisando, né, já com laudos e com medidas para viabilizar esse retorno, evidentemente, dentro das todas as cautelas possíveis de segurança, você vai ter uma concentração própria. E aí você vê que no mundo inteiro isso tem sido bem discutido. Na Premier League, por exemplo, você já tem ali discussões para você poder fazer 5 substituições, por exemplo, Sim, né? sim. Dentro de uma retomada. Aqui em Portugal, por exemplo, aprovaram uma alteração legal no sentido de que você pode alterar o calendário da competição. Que desportivamente você tem um prazo para fazer isso. Você não pode alterar o calendário enquanto a competição esteja caminhando. Então, houve uma alteração da legislação para permitir. E, claro, esse momento de pandemia justifica essas medidas. E Porque são medidas flexibilidade de uma também, né, normalidade. Maurício? Exatamente. Não estamos numa situação de normalidade. Né? Estamos numa situação totalmente imprevisível. Estamos lidando com o imponderado. Então, é natural que essas medidas sejam utilizadas. Eu utilizei esses dias numa outra live que eu estava fazendo com uma profissional da nutrição, que nós só vamos entender tudo isso que está acontecendo se realmente a gente enxergar isso com olhos diferentes e vivenciar isso de uma maneira diferente. Porque quem quiser ser igual, vai continuar igual. Infelizmente. Isso aí não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser ninguém que vai colocar e vai implantar. Não, a gente tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente a partir desse momento. Tá, o momento nos prega isso, mas infelizmente cada um recebe e administra de uma forma completamente diferente. Sem Maurício, dúvida nenhuma. eu só tenho a lhe agradecer, né? Nós temos aqui 1 minuto restante, de coração. Belíssima, belíssima participação aqui comigo, tá? Muito, muito obrigado, de verdade, por todo o carinho, por toda a atenção, por sempre que eu te chamei ali, fiquei insistindo com você sempre teve muito atencioso comigo. Muito obrigado, viu? Que bom. Muito obrigado, Jonas. Parabéns pelo seu trabalho. Sua atividade agora aqui vai exigir mais, principalmente nesse momento. Os atletas precisam desse acompanhamento. Então, registrar aqui o meu agradecimento, o meu abraço
para você, para todos os amigos que por aqui passaram, a Desirê, que é grande advogada também do direito desportivo, a doutora Tânia, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Meu abraço, meu agradecimento a todos vocês que por aqui passaram. Foi uma alegria e um privilégio. Um abraço para todos.